Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo com vocês aí? Bora? Vamos lá? Hoje vou falar com vocês de quê? Vou falar com vocês sobre as disciplinas da parte específica da Polícia Rodoviária Federal no edital de 2013. Lógico, 2013 para 2018 nós temos um delay de tempo muito grande. Visto isso, eu vou trazer para vocês então as atualizações. Ou seja, eu vou pegar o edital de 2013 e vou trazer ele para o perfil 2018, atualizando tudo. Ou seja, você vai ter a explicação de todos os itens lá do edital de 2018, de 2013, hoje em 2018. Então, qual lei que mudou? Qual que é a última novidade que você precisa saber sobre cada uma dessas normativas? Quem substituiu o quê? Para quê? Para você ficar atualizado, para você não errar isso na hora do seu concurso público. Tranquilo? Então, o edital da Polícia Rodoviária Federal já tá bem dizer na mão de vocês já. Então, a partir disso, a gente já tem que atacar esse edital novo, né, com essa visão que eu vou passar para vocês, tá ok? E para quem não me conhece ainda, professor Fernando Pessoa, atualmente eu estou no cargo de policial rodoviário federal, estou lotado em Minas Gerais, ok? E eu vou levar com vocês a disciplina de legislação de trânsito, ok? Eu sou bem objetivo, eu não gosto de ficar enrolando muito, contando piadinha, contando coisinha, não gosto, eu estou bem objetivo. Então, se você não entendeu ou acha que foi rápido demais, coloca uma pausa, volta, assista de novo e bora, vamos acelerar, ok? Lembrando vocês que os meus canais, né, o Instagram é pessoa.fernando e o YouTube, professor Fernando Pessoa. Lá eu dou dicas também complementares a essas aulas aqui que vocês têm comigo para você complementar o seu estudo. Então sigam os meus canais também e bora junto, vamos nessa, né? E vem comigo. No edital de 2013, o que nós tivemos, né? Nós tivemos esse perfil aqui, né? Esse perfil de matérias. Professor, você pode explicar cada uma, por favor? Posso, vamos lá. Primeira coisa, o nome da disciplina. Legislação específica referente à PRF, ou seja, é a legislação especial que cabe para a Polícia Rodoviária Federal. Então, entre todas as legislações que cabem para a Polícia Rodoviária Federal, a principal para a sua prova é o Código de Trânsito Brasileiro, é a Lei 9.503 de 97. Essa legislação, né, essa lei é o famoso CTB, é o Código de Trânsito Brasileiro. Essa legislação, essa norma, em regra, é o que você vai aplicar quando você tomar posse no cargo de PRF. Quando você virar PRF, vai ser sua cartilha que vai ter que andar debaixo do braço com você nas suas atividades de fiscalização. Porque, querendo ou não, você é um policial a nível federal, mas a sua função principal é fiscalização de trânsito. Então, o trânsito, o Código de Trânsito em si, ele precisa estar junto com você nessa prova. Detalhe importante, meus amigos, não se esqueçam, a prova de vocês ela é uma prova objetiva e uma prova subjetiva. No último concurso nós tivemos duas provas objetivas, né? Então nós tivemos a prova de conhecimento básico, conhecimentos básicos, valendo 50 pontos, a prova de conhecimentos específicos valendo 70 pontos, ou seja, você teve uma prova objetiva de 120 pontos. E tivemos a prova subjetiva, que é uma redação discursiva. Meus amigos, querendo ou não, você precisa saber o que é que está para você lá na redação. E normalmente a redação é alguma coisa que tem a ver com o seu cargo, tem a ver com a função, com a competência do cargo que você quer servir. Então, como policial rodoviário federal, eu dou a dica para vocês aí. Saibam tudo do Código de Trânsito Brasileiro, né? Saibam os crimes de trânsito, saibam os crimes do Código Penal, da legislação penal especial que vinculam ao cargo, né? O último concurso, em aula, né, os meus alunos estavam no presencial, no online, eu falei, alguns assuntos que podem cair na redação de vocês. Dentre esse rol, eu coloquei diferenciar, descaminho e contrabando. Adivinha o que caiu na prova dos meninos? Diferenciar, descaminho e contrabando. Dessa mesma forma, nesse mesmo tom, nessa mesma batida, farei para vocês um vídeo especial, né? Especial para vocês aí que estão conosco nesse curso sobre
as possíveis questões de redação, os possíveis assuntos para a redação de vocês. E além disso, eu comento como que a banca vem cobrando aí atualmente, beleza? Então vamos lá? Vou falar então da primeira lei aqui, ó, que é a Lei 9.503 de 97, é o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é uma regra, é um conjunto de artigos que você tem do artigo 1º até o 341. Então, mais de 340 artigos aí para você ler. O que você tem? Você tem aí, em média, 95% um rol de artigos de cunho administrativo, de cunho de direito administrativo, e tem lá uns 5% de artigos, né, que é do 291 até o final do 312A, a parte criminal do Código de Trânsito Brasileiro, que é de cunho penal. Então o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei ordinária, essa lei que é uma lei ordinária, essa lei ordinária ela é dividida, então, na sua grande maioria, por artigos que versam sobre direito administrativo, né? É de natureza administrativa. E tem lá os 5% que são de natureza penal, né? Nos quais você tem, então, crimes de trânsito, beleza? Vou falar muito para vocês aí sobre os crimes de trânsito no decorrer desse tempo aí que eu falei com vocês. A Lei 9.503, meus amigos, há uma atualização importante que vocês têm para você ir lá e estudar e atualizar, né, o seu conhecimento. Por quê? CESP, que provavelmente vai ser a banca de vocês, gosta de atualidade, gosta de coisa nova. E o que ela vai te cobrar então? Ela vai te cobrar coisa atual, coisa nova. E o que você tem, Fernando, para nos apresentar? Eu tenho para apresentar para vocês isso aqui, ó. Política Nacional de Redução de Mortes e de Lesão do Trânsito. É a famosa Penatrans, é uma lei. Essa lei ela é nova, ela é de janeiro de 2018, né? A Lei 13.614. E para que serve essa lei, Fernando? Essa lei, meus amigos, ela é o seguinte: na verdade não é nenhuma lei, é um plano para reduzir lesão, um plano para reduzir as mortes no trânsito no Brasil. Lembrando vocês aí que a maior causa de morte hoje no Brasil é acidente de trânsito, né? Então nós temos atropelamentos, nós temos colisões, né, por excesso de velocidade, por falta de atenção. O uso de celular hoje cresceu exponencialmente com os usos aí de redes sociais, né? Então você tem aplicativos como WhatsApp, Telegram, Instagram, nos quais você fica muito focado neles, né? Quer responder tudo ali de uma vez, não pode esperar, e no trânsito você usa isso. Então é uma forma, é um erro, né? E nós temos uma campanha que é mundial, que é o Maio Amarelo também, que é um plano, que também não, plano não, Fernando, não é um plano, né? O Maio Amarelo, ele é uma campanha mundial de redução das mortes de trânsito. Então, baseado no Maio Amarelo, criou-se o Penatrans, né? Que é uma política. Para quê? Para você ir lá, na verdade, é um plano, né? Um plano nacional para reduzir essas lesões, para reduzir essas mortes. E com isso, você tem uma numeração, um quantitativo de redução de mortes bem exponencial, como resposta para a sociedade, né? Então, cada vez mais os carros ficam mais avançados, mais potentes, cada vez mais as redes sociais aumentam, crescem, o uso de celular se tornou um vício, né? Um vício, as pessoas não conseguem mais viver sem o telefone celular, e isso vira hábito incorreto. Então você conduz seu veículo automotor, você para no semáforo, vai mexer no celular. Você está conduzindo o seu carro, está respondendo as mensagens do celular. Errado, muito errado isso. Vou comentar sobre as infrações referentes a isso para vocês aqui nessas aulas. Então, trouxe para vocês a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e uma das mais importantes novidades que tem, que é essa lei aqui, que complementa o Código de Trânsito Brasileiro. Então vocês vão perceber que as novidades estão em alguns artigos nos quais terminam com a letrinha A. Então vocês têm, por exemplo, o artigo 65A, é um artigo novo, que uma lei nova trouxe esse artigo para o Código de Trânsito, e como ele parecia muito com o artigo 65, você não podia colocar o 66, porque o 66 já existia. Então o que o legislador faz? Ele cria um 65A. Então, baseado nisso, vocês vão ver que
essa legislação traz vários artigos com esse tipo de sufixo, né? O número do artigo mais a letrinha A. Beleza? Então, fechamos então essa parte do Código de Trânsito Brasileiro e já vou explicar para vocês então na sequência a próxima parte. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dando sequência então ao que eu tinha acabado de falar para vocês, vamos continuar. Falar agora do segundo, na verdade eu não vou nem falar do segundo item, eu vou dar uma explanação geral para vocês. Perfil constitucional, ele pede nessa parte do edital de vocês o perfil constitucional da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, qual que é o perfil constitucional da PRF dentro da Constituição? Antes que você chegue até mim e fale assim, Fernando, então eu tenho que explicar o artigo 144, parágrafo 2º da Constituição para o examinador? Basicamente é isso. Só que vou mostrar para você que essa questão ela não é somente de artigo 144 que traz as atribuições da PRF perante a Constituição. Não é só isso. Porque você imagina, eu vou falar então, Fernando, que a PRF é um órgão permanente, né? Eu explico lá para o examinador na redação que é um órgão permanente, que é mantido pela União e que, estruturado em carreira, ele faz de forma legal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Resolveu o problema, acabou, tô bonito na foto. Não é só isso não. Então percebi que tem a questão também de competências, né? Como a PRF ela é mantida pela União, tem as competências que a União traz, né? Tem competência exclusiva, tem competência que não é exclusiva, que é comum, que você tem que conhecer na hora de sua prova e que faz parte desse perfil constitucional, né? Então esse perfil constitucional, a gente faz uma divisão, né, de perfil da Polícia Rodoviária Federal para a prova de vocês. Fernando, como que é que funciona essa divisão que você acabou de falar? Nós vamos dividir blocos, né? Então eu vou desenhar no quadro para vocês vários blocos. Primeiro bloco, Constituição Federal. Então as competências da PRF segundo a Constituição Federal. Segundo bloco, as competências da PRF segundo o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 20 do CTB. Então nós temos artigo 144, parágrafo 2º, artigo 20 do CTB. Depois, Decreto 1655. Decreto 1655. Então já falei desse aqui, já falei do Decreto 1655 também. Fernando, quem que é esse Decreto 1655? Esse Decreto 1655, meus amigos, ele traz justamente, né, as competências da PRF. Detalhe, Fernando, mas por que no Código de Trânsito já não tem as competências da Polícia Rodoviária Federal de forma geral? Porque, veja você, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é de 97, né? Ele é de 97. E o Decreto 655, ele é de 95. Então nós tínhamos a criação do cargo de PRF, o cara era policial rodoviário federal, né? Tem vários nomes anteriores a esse, eu vou explicar para vocês depois, né? É patrulheiro rodoviário federal e etc e tal, né? Salvo engano aí, né? O nosso amigo, parceiro Turquinho, que foi, entre aspas, o primeiro PRF do Brasil. Vou falar a história, vou contar para vocês. Então esse decreto 655, ele é de 95. E ele trouxe as competências da Polícia Rodoviária Federal, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Depois, em 97, nós viemos com a Lei 9.503, que foi o Código de Trânsito Brasileiro. Dentro do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 20 trouxe também as competências. Então, vamos entender. Nós temos algumas competências aqui, ó, do Decreto 655, que não estão no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, literalmente, repete algumas do Decreto 655. Então, em regra, aqui, ó, tem muito mais competência. Esse aqui, para a prova de vocês, tem que estar na mente. Vou falar dele com vocês também. Beleza? Bora? Então, vamos lá. Constituição, artigo 144, parágrafo 2º, primeiro bloco. Segundo bloco, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 20. E o último bloco, o Decreto 655. Então, eu vou ensinar para vocês as competências da PRF em 3 blocos, né? Os 3 blocos eu monto eles um do lado do outro aqui no quadro. Para quê? Para você não errar isso na hora da prova. A banca pode vir e perguntar para você, por exemplo, assim, ó a pergunta. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é competência da Polícia Rodoviária Federal fazer perícia em acidentes de trânsito. Verdadeiro ou falso? Lembrando você que a banca CESP, né, ela usa o critério de certo e errado. Se você ainda não conhece o certo e errado, vou explicar rapidão aqui, ó. Uma questão certa, você ganha 1 ponto. Uma questão que você erra, você perde 1 ponto.
E uma questão que você deixa em branco, você ganha 0, né? Então é assim que é o gabarito da banca. O gabarito da banca é assim, né? Então vai vir lá para você certo e uma bolinha para você preencher, errado e uma bolinha para você preencher e branco uma bolinha para você preencher. Ah, eu acho que essa questão que está certa. Enche a bolinha do certo. Beleza? Isso, meus amigos, é muito grave. Ou seja, se você erra uma questão, você perde um ponto. Então, se você erra uma, você cancela uma questão que você acabou de acertar. Então, não pode chutar, né? Tem que acertar. Então, aí, nesse caso, essa questão que eu falei para vocês, né? É função da Polícia Rodoviária Federal fazer perícia em acidentes de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? Porque não é o Código de Trânsito Brasileiro que fala isso, é o Decreto 655 que fala disso, né? É no Decreto 655 que está falando que é a atividade princípio da PRF fazer perícia em acidente de trânsito, beleza? Cuidado com isso. Então, vencemos aqui, vou falar agora da 9654. A Lei 9654, meus amigos, é a lei que faz a atribuição, faz a criação do cargo de policial rodoviário federal. Essa criação do cargo de policial rodoviário federal vem sofrendo várias alterações no decorrer do tempo. Fernando, por quê? Pensa comigo. Quando o cargo da Polícia Rodoviária Federal foi criado, será que ele era de nível médio? Não era fundamental. Com o passar do tempo, foi subindo os níveis, né? Chegou em 2009, o concurso de 2009 já era para nível superior, né? E a partir disso mudou então. Então essas mudanças que vem passando, essa lei aqui ela vai sofrendo alterações. A última alteração que ela sofreu foi pela Lei 12.775 de 2013, que mudou o quê? Mudou a forma da classificação do cargo. Quando você entra no cargo da PRF, você entra na terceira classe. Depois você passa para a segunda classe, depois primeira classe, depois classe especial. Dentro de cada classe dessas tem várias divisões que eu vou mostrar para vocês depois quando eu for falar dessa lei aqui para vocês. Então essa lei ela sofreu muita alteração. A última, 12775 de 2013, que trouxe essa mudança que eu acabei de falar para vocês, beleza? É mais uma que eu vou falar com vocês aí durante o nosso bate-papo. Decreto 6061 de 2007, Fernando, esse nem existe mais, tá? Tudo bem, mas nós temos uma substituição para ele, né? Esse decreto ele traz o quê? Ele traz que a Polícia Rodoviária Federal faz parte do Ministério da Justiça. Fernando, mas mudou, né? Mudou. Agora a gente tem um novo ministério, que é o Extraordinário de Segurança Pública. Então é Ministério Extraordinário de Segurança Pública, né? Esse Ministério Extraordinário, ele é o qual a PRF faz parte dele, ela é encaixada dentro desse ministério. É esse ministério que me paga meu salário, beleza? E eu vou falar desse decreto para vocês também, dessas mudanças que houveram. Por fim, meus amigos, vou falar com vocês do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Fernando, mas espera, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele não é uma normativa municipal? É uma normativa municipal. O manual surgiu a partir de fiscalizações de trânsito a nível municipal. E aí o que aconteceu? Manual brasileiro. Pessoal, brasileiro inclui só o município? Não, inclui o Brasil inteiro. Então os advogados começaram a usar o MBFT fazendo recurso para as autuações que a Polícia Rodoviária fazia, né? Mas segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tal autuação está incorreta, porque o manual fala assim, se assado, e a PRF autuou se assado. Legalmente, o advogado era inteligente e ganhava, né? Então, o que a PRF começou a fazer? Começou a aplicar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito na própria fiscalização dos seus agentes, né? Então, hoje nós usamos as fichas do MBFT, usamos as técnicas, as regras do MBFT para fazer a nossa fiscalização de trânsito, ok? Vai cair na prova de vocês? Certeza absoluta, né? E é daqui que sai algumas questões muito importantes, por exemplo, a infração que ela é concorrente e a infração que é concomitante, né? Então eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, eu não vou responder agora, eu vou responder depois, mas imagine, eu abordei um carro com 4 pessoas dentro, 4 pessoas, condutor, passageiro do banco dianteiro e 2 passageiros do banco traseiro. Os 4 estão sem cinto de segurança. E aí, eu faço quantas infrações aqui? Faço uma para cada um.
condutor sem cinto, passageiro sem cinto, passageiro sem cinto, passageiro sem cinto. Eu faço 3. Condutor sem cinto, passageiro dianteiro sem cinto e passageiros do banco traseiro sem cinto. Não, Fernando, faz só 2. Condutor sem cinto e passageiros sem cinto. Ou faça apenas uma, condutor sem cinto. Nesse caso aqui, se eu fizer mais de uma infração, elas são concomitantes, né? Elas se somam. Se eu fizer apenas uma infração, quer dizer então que essas 4 infrações elas são concorrentes. Uma concorre com a outra e somente uma pode vencer. Então, essa é a diferença, eu vou explicar depois para vocês, a diferença de concomitante e concorrente. Vem de onde? Vem do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E é certeza que é questão da prova de vocês. Ok, pessoal? Então, a partir disso, então, vou começar com vocês agora, explicando de forma mais precípua as questões de competências da PRF junto ao Código de Trânsito Brasileiro, ao Decreto 655, e também, não pode esquecer, já tinha comentado com vocês, a questão do perfil constitucional. Beleza, pessoal? Então, vamos embora, vou apagar o quadro e a gente já começa. Vamos lá. E aí, galera? Bora então, ó. Competência constitucional. Então, vamos lembrar. 3 bloquinhos. Competência constitucional, competência do Código de Trânsito Brasileiro e Decreto 655 de 95. Vou bater na competência constitucional com vocês agora e já em seguida eu já termino essa parte de competência constitucional e depois eu já falo da competência do Código de Trânsito Brasileiro, depois do Decreto 655, beleza? Vamos lá. Pessoal, essa parte não tem muito segredo não, né? Então, competências da PRF segundo o direito constitucional, a Constituição da República Federativa do Brasil. O que você vai olhar na hora que você for estudar isso, meu amigo? Você vai olhar para mim, né? O artigo 22. O artigo 22 do seu Vadmecum, né? Seu artigo 22 lá da Constituição Federal. Para que você vai olhar isso, né? Você vai entender que, ó, compete privativamente à União legislar sobre. Então, peraí. Nós temos os entes federativos, né? E tem a distribuição. Tem União, Estado e Distrito Federal e município. Beleza. Aqui, nessa divisão de 3 partes que eu acabei de falar para vocês, nós estamos falando do topo da pirâmide, que é a União. Então, a União compete especificamente, que é a União, legislar sobre. Você vai verificar que o inciso 9 fala diretrizes da Política Nacional, essa aqui, meus amigos, é importante, Política Nacional de Transportes. Então, compete privativamente. Privativamente é que é privativo, né? É privado, igual o seu quarto é seu, privativo, seu. Então, é só a União que pode fazer isso. Então, é privativamente, né? Privativamente, ó, só a União. Não pode emprestar isso para ninguém, não tem como abrir isso para ninguém. É somente a União. Que vai legislar sobre o quê? Ela vai legislar sobre a Política Nacional de Transporte. Cuidado com esse T aqui, que tem gente que acha que é trânsito. Não é trânsito, tá? É transporte. Então, Política Nacional de Transporte. Quem que legisla sobre ela é a União de forma privativa. De forma privativa. Somente a União faz isso. Ok, beleza. Inciso 11. No inciso 11, você tem trânsito e transportes. Não pode errar. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, você vai lembrar que esse T aqui é de transportes, né? Então, quem legisla sobre trânsito? A União. Quem cria normativa nova sobre trânsito? A União. Então, trânsito e transportes é privativo de quem? É privativo da nossa amiga União. É privativo dela. Somente ela que pode fazer esse e esse aqui. Fernando, mas e se o município quiser legislar sobre trânsito?
Não tem possibilidade. Não tem como o município ir lá e falar assim, eu quero criar uma lei nova aqui no meu município. Não existe essa possibilidade. Não tem como o município fazer isso. Fernando, e o Estado? Tem como o Estado falar assim, eu quero legislar sobre trânsito de forma sozinho, né? Eu, o Estado de Minas Gerais, quero legislar sobre trânsito sozinho, sem nenhum detalhe. Não tem como acontecer isso. E eu chamo a atenção de vocês, né, para uma observação muito importante, que é o parágrafo único do artigo 22 da Constituição, né? Então, você tem o parágrafo único, e esse parágrafo único, ele tem, então, uma marcação muito importante para a prova de vocês. E eu vou criar essa marcação aqui junto com você, que é uma lei complementar pode autorizar o Estado a legislar. Vejam vocês que nós temos um somativo legal aqui. Então, eu preciso de uma lei complementar, né? Fernando, o que é uma lei complementar? Uma lei complementar é uma lei que faz um complementa alguma coisa, né? Normalmente ela vai complementar uma lei que já existe. Então, essa lei complementar, ela pode autorizar o Estado a legislar sobre os assuntos que a gente acabou de falar. Então, exemplo, o Estado de Minas quer criar uma legislação nova, uma normativa nova sobre trânsito aqui para Minas Gerais. Pode, desde que a União, via lei complementar, autorize. Então, a regra é muito simples para a prova de vocês. Pode o Estado legislar? Pode, o Estado pode legislar, desde que a União permita, via lei complementar, que fazer com que o Estado faça uma legislação específica sobre alguma normativa de trânsito ou transporte, ou sobre as diretrizes da Política Nacional de Transportes. Beleza, pessoal? Fechou? Massa, né? Vambora que tem muita coisa pra gente conversar ainda. Então, eu falei aqui com vocês da competência privativa. Então, nós temos aqui a competência privativa da União, né? Privativa da União sobre o que, Fernando? Sobre a legislação de trânsito e transporte e a política nacional de transportes. Tá aqui, ó, esse artigo aqui. E agora eu vou falar com vocês de uma competência que não é mais privativa. É uma competência que agora ela é comum. E se ela é comum, é porque ela é dividida entre várias partes. Eu vou sair da frente já, não precisa ficar brigando comigo aí não. Não xinga minha mãe, ela não tem nada a ver com eu ser anta e ficar na frente da câmera. Não tem que xingar minha mãe, ela não fez nada com vocês. Bora! Pessoal, competência comum. Quem que é competência comum? Então, vamos ler. É o artigo 23 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 23. O que o artigo 23 traz pra gente, Fernando? Essa nuvenzinha ficou parecendo aquelas nuvens do Super Mario, né? Aquelas que... Artigo 23 da Constituição. Fala o quê? A competência é comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa competência comum entre eles, para fazer o que, professor? Aí você tem lá o inciso 12. O inciso 12 traz: estabelecer e implantar a política de educação do trânsito. Fernando, o que é a política de educação do trânsito? Veja você que o Código de Trânsito fala que o trânsito ele tem que ser ensinado desde o prezinho até a Universidade Federal. Até você se formar tem que ter educação para o trânsito. Quem é que trabalha tudo isso? É uma política. Então essa política ela tem que fazer propaganda lá na sua televisão, no horário nobre, para evitar o acidente de trânsito. Tem que ser feito na sua empresa via CIPAT. Tem que ser feito no seu órgão público via reunião, né? Dentro aí do seu órgão público, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Tem que ter. Quem que faz isso? Uma política. Então nós temos uma política de educação no trânsito. Visto vocês que o trânsito são normas de convivência, normas de boa convivência. E se você tem uma política que trabalha a educação, faz com que a legislação seja muito mais eficiente, muito mais eficaz. O problema nosso nós não temos educação no trânsito.
você comparar o trânsito do Brasil com o trânsito do Japão, você chora. No Japão ninguém usa celular, por quê? Porque lá tem pena de detenção de 1 ano. Você paga R$9.000 de uma autuação de trânsito usando o celular e dirigindo. E no Brasil, ninguém tá nem aí, não é? Então é isso. Então essa política nacional de trânsito, todo mundo pode falar dela. A União pode falar dela, o Estado pode falar dela, o Distrito Federal pode falar dela, o município pode falar dela também, que é nossa política de educação para o trânsito. Então a competência para isso, ela é comum. Então que dentro da competência constitucional, você tem uma competência que ela é comum. Fernando, comum entre quem? Comum entre a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Fechou? Beleza, pessoal? Morreu então. Competência constitucional a nível de legislação. Revisão rápida para você não esquecer isso no seu concurso. Rápido. Pum. Olha só. Privativo da União. Para quê? Para legislar diretrizes da Política Nacional de Transporte, Trânsito e Transporte. Isso aqui só a União que pode fazer. Se o Estado quiser, a União pode liberar, desde que seja via uma lei complementar, com que o Estado faça a mesma coisa que a União é totalmente privativo em relação a isso. É uma das competências, artigo 22. O artigo 23 é a competência comum. Competência comum entre União, Estado, Distrito Federal e município. Para quê? Para estabelecer e implantar a política de educação para o trânsito. Beleza, pessoal? Falamos então das normativas. Agora no próximo vídeo, já inicio o próximo vídeo falando com vocês então da competência da Polícia Rodoviária Federal via artigo 144 da Constituição. Bora comigo, vamos arregaçar, vamos ser PRF. Tamo junto, galera. Valeu!